Olá e bem-vindo à Consulta Aberta. Neste podcast falamos sobre temas de saúde de forma simples e descomplicada. Todas as semanas vou estar acompanhada de especialistas de diferentes áreas para falar sobre saúde, doença e mitos nos quais todos já acreditamos. A preparação para este episódio foi provavelmente a mais difícil de todas. Num podcast pensado para promover saúde, será relevante falar sobre a morte. E porque nos deixa tão desconfortáveis este tema que, na realidade, é das poucas coisas que sabemos que vai acontecer a 100% das pessoas. Para descomplicar este assunto e torná-lo um pouco menos pesado, convidei a amiga que me fez perceber que pensar sobre a morte é tão pertinente quanto pensar sobre a vida, Marta Dorei. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Olá, bem-vinda. Olá, obrigada. Olha, este é um episódio que é isso que eu estava com alguma dificuldade em gravar, um bocadinho por achar, quer dizer, o que é que eu vou perguntar e o que é que eu vou... como é que se fala sobre isto? Porque é de facto um tema desconfortável e até para mim que sou médica é um tema que é difícil de trazer para a consulta, não é? Mas queria primeiro começar por te pedir para nos explicares um bocadinho o contexto, não é? Porque é que te trouxe a ti para falar sobre este tema e quando é que isto começou sequer a ser um tema na tua vida? Então, eu fui diagnosticada em 2020 com carcinoma seroso de baixo grau, que no fundo, este nome pomposo, é cancro de ovário, um cancro de ovário raro e chato e que estava já bastante espalhado. O que é que eu posso dizer mais sobre este diagnóstico? Como é que descobriste? Tinhas algum sintoma? Foi assim uma coisa... Não tinha sintoma nenhum. Eu fui mãe em 2018, pela primeira e última vez, porque depois não deu para mais. Fui mãe em 2018 por cesariana, estava tudo bem, nunca tive problema nenhum, histórico nenhum nem na família sequer tinha histórico de nada de ovário nem de sistema reprodutor. Reprodutor ou reprodutivo? Reprodutivo, sim, e eras saudável, não é? Fazias crossfit, super, fazia produtora de eventos, mas também não é a profissão mais saudável do mundo, mas sim, e não tinha sintomas nenhum, estava bem, meu filho estava bem. Dei de mamar, fiz as coisas todas que... By the book. By the book, que supostamente ajudam a evitar este tipo de coisas. E numa consulta de rotina no início de 2020, percebeu-se que estava ali qualquer coisa, mas não fazia sentido ser cancro, não ficámos de vigiar. E vimos isto com um exame de imagem, que é super importante, é a única forma de ver ou de diagnosticar cancros de ovário. Fizemos uma eco e estava ali qualquer coisa, talvez seja endometriose, vamos ver, volto aqui a 6 meses, voltei, isto está espalhado, vamos fazer uma ressonância, mas deve ser endometriose, fiz ressonância, isto é endometriose, está super espalhado pela zona abdominal, vamos fazer uma cirurgia, mas vamos só fazer aqui uma biópsia para ter a certeza que não é mais nada e pronto, afinal não era endometriose. Mas tu descobres de uma forma um bocadinho... ingrata, não é? Sim, por acaso é uma coisa que eu acho que é importante falarmos, acho que isto até hoje não mudou, isto foi em 2020 e já me voltou a acontecer depois na recidiva em 2024, que é receber o resultado da minha biópsia por e-mail. Recebi um e-mail numa sexta-feira às 20h30 da noite a dizer, chegou a aplicação, neste caso foi no privado, chegou a aplicação o resultado da sua biópsia e eu fui abrir, porque não vejo outra forma de reagir a este e-mail que não seja ir ver o que é que se passa, pelo menos na minha cabeça. E fui ver e percebi, li pela primeira vez estas palavras, não é? Carcinoma seroso de baixo grau, numa sexta-feira às 20h30 da noite e não tinha com quem falar. Então com quem é que eu falei? Com o Google. Hoje em dia seria ChatGPT, mas pronto, é isso. Sim, é sempre exato. quer dizer, aí era o único recurso que tinhas, não é? De repente dão-te ou seja, largam esta bomba por e-mail, nem tens sequer uma cara a quem perguntar, que já é de facto um método que se calhar devia ser um bocadinho questionado, não é? A pessoa só poder ter acesso àquele exame com um médico à frente para poder fazer as perguntas. Sem dúvida, eu acho que isto devia ser proibido, não sou jurista nem faço leis, mas isto, por amor de Deus, alguém proíba isto, porque eu até acho que sou uma pessoa informada mas isto para mim é chinês, não é? Eu sou de letras, carcinoma de seroso de baixo grau, e depois fui ver e depois começo a pensar que carcinoma é cancro, não é? Achava eu na altura, e será que é, será que não é? Baixo grau parece-me lindamente, não é, baixo grau no meu caso é mau, quer dizer que não responde a químio, mas pronto, eu soube isto tudo no Google e de repente começo a ler taxas de sobrevivência, de tempos de vida no Google. E o que é que te passa pela cabeça? Porque isso é um bocadinho, quer dizer, eu sei que varia de pessoa para pessoa,
Mas nós temos todos um bocadinho medo da palavra cancro, não é? E até na consulta, ainda no outro dia estava a ver exames também com o utente e a pergunta é sempre, mas tenho cancro? O que é que te passa pela cabeça? De repente é tipo, ok, visão muito prática, então vai, é isto e vou fazer, ou uma visão mais de sequer, só dúvidas e de nem saber para onde te virar? Lá está, eu sou produtora de eventos e sou uma pessoa que vive de cronogramas e de folhas de Excel e de organização e planeamento. Portanto, eu entrei rapidamente em modo de vamos resolver isto. Não sei como é que se resolve, mas vamos resolver. E tenho a sorte de conhecer pessoas como tu, não é? A quem posso ligar e dizer, alguém me ajude e me explique numa sexta-feira à noite o que é isto, e consegui rapidamente chegar à pessoa que ficou, meu cirurgião, o Dr. Diogo Albergaria, que me deu ali uma explicação muito rápida, não muito positiva, não é? Porque a verdade é que é um cancro chato e pelo que indicavam os exames estava bastante espalhado. Porque o cancro do ovário tem isto, que é importante dizer, que tem um prognóstico muito reservado, é um cancro difícil, que normalmente quando é apanhado já está muito espalhado e que, portanto, não é? Numa mulher jovem, de repente dizerem tens um cancro que não é um cancro assim tão fácil de tratar, é diferente se calhar tem um sinal na pele que é um melanoma que podemos tirar, não é? É diferente, sim, é um peso diferente. Eu na altura não sabia distinguir tão bem esses pesos, hoje em dia já consigo perceber melhor, mas na altura percebi logo que era uma coisa grave, tanto pelo que li no Google como pelos tons de voz dos médicos com quem consegui falar no fim de semana. Mas rapidamente marquei consultas logo para a segunda-feira e terça-feira seguintes, em 2 sítios diferentes. E o primeiro médico que me recebeu, que não interessa qual é, do qual eu não guardo muita estima, disse-me muito friamente que não havia nada a fazer e que podíamos fazer quimio no sentido de tentar prolongar a vida, mas que não havia mais nada a fazer e que a única pergunta que eu fiz foi: eu vou conseguir ver o meu filho chegar aos 18 anos? Porque no meio disto tinhas um filho de 2 anos. De 2. E ele perguntou-me que idade é que tem o seu filho, e eu 2, e ele torceu assim o nariz e disse: vamos não pensar nisso agora. E eu percebi logo que não era nada bom sinal. Mas pronto, esta foi a primeira consulta e rapidamente tive uma segunda e uma terceira e uma quarta que me deram outras opiniões e lá está, se eu tivesse ficado na primeira opinião, se calhar não estava aqui a falar contigo e isto é uma coisa que eu também gostava de passar, que é sempre importante ouvir mais do que uma opinião. Acho mesmo que a primeira opinião esteja certa e a maior parte das vezes está, haver um reforço com uma segunda opinião, acho que é super importante. E essa parte que nós falávamos, apesar da medicina ser muito, não é, dos estudos e de tudo muito comprovado, haver um bocadinho esta coisa do instinto e também isso, tu sentes que, não sei, não estou bem... Ou seja, confio no médico, mas quero ouvir outra opinião, lá está a procurar essa outra opinião, e às vezes, eu acho que há uma ideia também que no público é impossível fazer isto, mas às vezes é uma coisa que eu digo aos utentes, ou seja, se for nós referenciamos do Centro de Saúde, e se for uma primeira consulta e se sentiram que o diagnóstico não foi bem feito, que a história clínica não foi bem feita, nós podemos voltar a referenciar e pedir para ser outro médico. Portanto, esse pedido de segunda opinião faz toda a diferença, e no teu caso até fez na altura do diagnóstico e depois também, entretanto já com recidiva, também foi uma coisa importante, não é? Sim, sem dúvida. Eu depois, pronto, fiz quimio, fiz cirurgias exploratórias, retirei uma série de tumores e órgãos que não sei se querem elencar, prefiro não saber. E depois tive uma série de complicações pós-operatórias e depois estava tudo bem, dentro do que é possível estar tudo bem, e em 2024 tive uma recidiva. E a abordagem a essa recidiva também tem vários caminhos, não é? Porque eu acho que não é, numa doença desta gravidade não há só um caminho, não há só um protocolo. E o protocolo inicial que me foi dado como opção pela minha oncologista deixou-me ali desconfortável, porque passava por fazer quimio novamente, apesar de ser um protocolo diferente. E já sabemos que o meu tipo de cancro é muito resistente à quimio, já tínhamos feito, não tinha resultado em nada e tinha-me deitado super abaixo, eu quase que morri de quimio, acho. E não te fazia muito sentido estar Não me estava a fazer, e fui buscar outras opiniões que concordaram comigo, e a minha oncologista percebeu perfeitamente e recebeu-me de braços abertos com as minhas opiniões e continuámos caminho de outra forma, com terapêutica de manutenção e não na altura de agressiva. E eu já percebi que isso houve esta parte muito prática de ok, então bora, vou falar com médicos, vou ver o que é preciso fazer, mas depois há uma parte muito menos racional e lógica e que não dá bem para organizar um Excel, não é? Que é como é que eu me sinto, no que é que eu tenho de pensar e
o que é que isto quer dizer e que impacto é que isto vai ter nas minhas relações, no meu trabalho, na vida de Marta, que sempre estiveste até àquele momento em que disseram, olha, agora espera, vamos ter a produção de eventos, vai ter de esperar, tens de pensar isso, não é? O futuro do teu filho, e na finitude, que eu acho que é uma coisa que nos assusta sempre, que é, aliás, agora eu olho para as redes sociais e para tudo, não é? Há esta busca incessante da longevidade e de vivermos para sempre, quase da imortalidade. E eu sinto que se descobrisse isso, que as pessoas quase queriam beber um xaropezinho para durar para sempre, que é uma coisa que eu também nunca consegui perceber muito bem. Sim. Mas, ou seja, essa parte menos prática, não é? De, ok, porque a certa altura um médico diz que fazes esta quimioterapia e vais, mas essa parte, o que é que te ajudou? E onde é que é importante ir procurar apoio? E o que é que tu sentes que foi essencial para ser tudo um bocadinho menos difícil? Bem, em primeiro lugar e mais importante de tudo, apoio psicológico. Eu tive a sorte, já não me lembro sequer, eu estava a preparar-me para este episódio contigo, para esta conversa, e a pensar como é que eu cheguei ao psicólogo que tenho hoje em dia, porque eu tinha outro psicólogo com quem tinha conversas semanais ou quinzenais, e eu percebi rapidamente que ele não percebia nada de cancro, e não tem de perceber, não é? Claro. E eu perdia muito tempo das consultas a explicar-lhe o que é que me diziam, o que é que ia ser o tratamento, o que é um carcinoma? Exato, eu passava mais tempo a explicar-lhe a doença do que a conseguir efetivamente falar sobre o que é que eu estava a sentir. E precisei de mudar de psicólogo e de abordagem. E fui parar ao Dr. Hugo Lucas, que é um psicólogo especializado em paliativos e em doença crónica grave. E realmente de repente é um mundo novo de apoio e de uma pessoa que sabe, que só lida quase com morte no dia-a-dia, e que pega em nós e que tenta, porque eu não fiquei super feliz nem ótima quando soube disto da primeira vez, nem se calhar ao longo destes 5, quase 6 anos que estão a passar, são altos e baixos. Há alturas em que eu estive menos bem com esta ideia de que a morte estar provavelmente próxima do que outras, mas sempre com este apoio psicológico. E eu sou seguida a minha doença foi apanhada, ou seja, no privado, mas eu sou seguida no SNS. E no SNS o apoio psicológico deixa a desejar. É quase inexistente. Eu tive apoio psicológico nos internamentos, mas parecia-me um psicólogo quase diferente por dia, e eu tinha de explicar em 5 minutos o que é que se passava, ou seja, não teve... E é muito mais agudo, não é? Ok, hoje precisa, ou seja, não é uma coisa tão Sim, é quase hoje, pensada a longo prazo. Sem dúvida, é quase hoje, se preciso de morfina para não estar a fritar, não sei se é um termo aqui técnico. É tudo permitido, desculpa. Sim. É altamente técnico, não fritar é um termo que nós... Pronto. Sim. Mas não há um acompanhamento psicológico, nunca me foi oferecido, se calhar nunca me foi oferecido um acompanhamento psicológico intensivo, que era o que eu sem dúvida precisava e preciso. E fui parar a este psicólogo, portanto, havendo esta hipótese, eu acho que é realmente o primeiro passo que qualquer pessoa que tenha um diagnóstico destes poderia tomar para... E porque depois faz diferença ser alguém que te conhece, porque eu a certa altura imagino que teres de voltar, sabes, agora tens um novo psicólogo e de repente tens de contar tudo desde o início, ok, agora que é um bocadinho o que eu estou a obrigar a fazer neste podcast, mas de repente voltar ao início e dizer, e depois neste ano aconteceu isto, e depois sim, na altura tive mal, mas agora estive bem. Ou seja, ter alguém que te acompanha a longo prazo é completamente diferente de agora é este, agora aquele, não é? Isso faz toda a diferença. Completamente diferente. Para além deste psicólogo já me conhecer de trás para a frente, também já sabe até melhor que eu quando é que eu estou em crise e quando é que eu preciso. Por exemplo, nesta fase em que eu tive recidiva, tive uma complicação pós-operatória na primeira cirurgia de 2024. No total já foram, 8. Portanto, também desculpa a minha falta de vocabulário e de memória. E bem, tu tens mais vocabulário sobre isto do que eu, de certeza absoluta. São 8 anestesias gerais em 5 anos, portanto tenham paciência. Portanto, é isso, mas já não tens de estar a explicar tudo desde o início. Eu estava a dizer nisto de ter a continuidade e de não ser, porque no SNS às vezes há um bocado isso, não é? Que de repente o psicólogo ou apanhaste um estagiário que estava lá, mas que entretanto saiu, e faz muita diferença nestes processos longos e complexos em que não te apetece também estar a reviver tudo e a contar cada detalhe desde o início, não é? Sim, eu acho que depois vais criando uma relação com o psicólogo que te acompanha. Eu neste momento já posso mandar uma mensagem a dizer SOS e sei que o psicólogo já tem a vossa linguagem. Sim, sem dúvida, e ele liga-me e vai perceber que eu provavelmente estou numa urgência ou estou internada e que ele precisa ali de me dar um apoiozinho para eu voltar a ser a Marta. Na altura do diagnóstico também há o todo, não é? Contar às pessoas e dizer, e de repente há dúvidas ou não, e nós falávamos sobre isto também ainda há bocado, as pessoas nunca sabem muito bem o que dizer, não é? E uma das coisas que tu não gostas nada
é que digam isto de vai correr tudo bem, não te preocupes, tu vais, não é? Mas, porque é isto, é difícil, não é? É difícil saber como é que se fala sobre isto, porque falar sobre um diagnóstico difícil, que não sabes o que é que vai acontecer, que é imprevisível, que na verdade, não é? Nós usamos as estatísticas para nos ajudarem um bocadinho, mas ao mesmo tempo as estatísticas às vezes também são um bocadinho sufocantes, quer dizer, de repente estão-te a dizer, olha, a probabilidade de aos 5 anos estar viva e de ver o seu filho, não sei o quê, é de 20% ou 30%. E quer dizer, o que é que tu fazes com aquilo? Mas por acaso, a ti ajudou-te? Em defesa dos meus médicos, nunca ninguém me falou em estatísticas. As estatísticas eu tirei-as da internet. É? Ok. Não, boa. nunca tirando aquela primeira consulta em que me falaram de quase de tempo de vida, o resto fui eu que fui buscar informação e percebi rapidamente que a taxa de sobrevida num caso como o meu, a 5 anos, aliás, todo um vocabulário que eu aprendi na internet. Sim, sobrevida, não é? O que é sobrevida, taxas de sobrevivência a 5 anos, e a 5 anos conta-se a partir de onde? Tudo coisas que eu aprendi na internet, mas porque eu gosto também de estar informada. E lá está, também já falávamos sobre isto anteriormente. Até agora ainda nenhum médico falou comigo de morte, mesmo quando eu quis falar, mesmo quando eu perguntei, sou sempre um bocadinho posta de parte, no sentido de não vamos pensar sobre isso agora, porque não queremos aceitar que isso é um desfecho possível, não é? Queremos sempre agarrar-nos ao... mas não vai acontecer, nós vamos conseguir dar a volta, não é? Mas eu também acredito nisso. Eu acredito que pode acontecer um milagre, acredito que pode haver uma grande descoberta na medicina. E eu acho que isso é o ponto, aliás, foi a maneira, de facto, como eu pensei, isto faz todo sentido, porque nós temos este medo de planear as coisas que não queremos que aconteçam, mas planear a morte não quer dizer que tu de repente estás a dizer eu quero morrer e eu vou aceitar que vou morrer, ou seja, não é desistir e perder a esperança. E é mesmo, eu até dava o exemplo de uma pessoa quando se casa ter noção que é possível que haja um divórcio, não é? E tu planeares e pensares no acordo pré-nupcial ou o que quer que seja, não é uma... porque há um bocadinho este medo, isto é muito português, que é, mas eu não vou pensar que isso vai acontecer, não vou estar a achar que nos vamos divorciar. Malta, mas é uma probabilidade, portanto é importante pensar, ok, e se, como é que vamos fazer com os filhos, como é que vamos... E com a vida e com planear a morte também é um bocado isto, que é tu pensar sobre o assunto, não quer dizer que estás a tirar a toalha ao chão e a dizer eu não vou sobreviver. Não, eu acho que são mesmo duas coisas completamente distintas. Uma coisa é a minha esperança na vida e na medicina e o facto de eu não querer morrer e ir sempre vou ser sempre eu a ir à procura dos médicos que me vão ajudar ao máximo até ser possível. Isto é uma coisa. Outra coisa é, ok, estatisticamente e provavelmente eu vou morrer em breve. Já passei os tais 5 anos de taxa de sobrevida, já é ótimo. Também podemos falar um bocadinho sobre isso, porque essa chegada aos 5 anos foi aqui um misto de uau, cheguei aos 5 anos com ups, já cheguei aos 5 anos e agora? Tipo quase como se estivesse a ver o tempo. Claro, a ampulheta a acabar, mas sinto-me bem, está tudo bem, portanto os 5 Sim, anos ao mesmo tempo de repente não pensas, ok, eu não tinha bem a certeza se chegava aqui, cheguei. Foi uma vitória, eu celebrei esse dia. E vais ficando mais ambiciosa ou não? Vou, mas também tenho noção que quando fico mais ambiciosa, às vezes levo aqui uma chapada da vida, então tento não ficar muito ambiciosa. Mas isso também é uma coisa que eu trabalhei e trabalho com o meu psicólogo, é a história do planear a mais de 3 meses. Eu faço, no meu caso, a minha doença é revista de 3 em 3 meses, eu tenho consulta para ver como é que as coisas estão e faço exames. E eu tinha a mania de não planear a mais de 3 meses. Planeava sempre até à próxima consulta. E é uma coisa que estou a trabalhar, é tentar planear a 6 meses. Não é necessariamente planear a 1 ano ou a 2 ou a 3, porque isso acaba por ser um bocadinho também tonto, mas toda a gente faz planos que falham, não é? Portanto... Mas mais por gestão de expectativas, ou seja, porque não querias... Porque é isso, qual seria o malefício de planeares há mais de 3 meses, não é? Ou seja, há esse lado também de... Eu acho que é a mesma questão da história de fazer uma bucket list. Porque fazer uma bucket list, que é uma aquela lista de coisas de fazer antes de morrer. Para que é que eu vou fazer uma lista de coisas que depois algumas não vou conseguir cumprir? É para eu me sentir frustrada com os meus objetivos? Também não quero. Prefiro não fazer, ou seja, prefiro ir fazendo. Vou tentando realizar coisas que sinto que são importantes, mas não vou pensar numa lista de coisas que eu quero fazer antes de morrer. E depois daqui a um mês estou com doença espalhada e... Sim, mas acredito que seja limitativo pensar
Ou seja, tudo o que seja, de repente queres planear uma viagem para daqui depois de 3 meses, não é? Mas agora diz-me que já vais fazer mais isso. Agora já consigo. É um trabalho. Mas com muito trabalho. E pronto, planeio as viagens na mesma e planeio as coisas todas, sabendo que podem falhar e tentando não ficar frustrada com isso. Também compro as viagens com seguro para poder cancelar, coisa que nunca tinha feito antes. Agora, como tudo o que eu compro tem hipótese de retorno ou de cancelamento, que já me ajuda. É aqui uma forma de equilibrar a minha ansiedade de falhar os meus objetivos ou não. Porque depois há um bocadinho esta ideia que é, ok, de repente, no outro dia também ouvi um podcast sobre isto, que é, há 2 versões de quando te deparas com um evento como a tipo near-death experience, de uma coisa que te deparas com a morte, não é? Que é, ou é um bocado o modo YOLO, não é? Que é, de repente vou aproveitar tudo e quero viver a vida como se não houvesse amanhã, mas ao mesmo tempo isso também é desgastante, não é? Porque a certa altura, quer dizer, estás sempre em modo, tenho de aproveitar tudo. E, quer dizer, quase que não podes só estar um dia em que te queixas e que não fizeste nada, não é? Não, pois, eu não vivo em modo YOLO de todo, não consigo, até porque não tenho energia para isso, não é? No meio disto tudo tenho uma doença oncológica e tenho aqui um histórico que me deixa cansada. Mas tentei pôr-me algumas regras. Por exemplo, se alguma amiga ou amigo me desafia para uma coisa, eu não vou dizer que não. Isto é uma regra que eu me pus no meio deste... Se alguma amiga te convida para um podcast uma segunda por exemplo, às 6 da tarde, sim. Exatamente. Ou se eu hoje estou a pensar, amanhã vou descansar e vou tratar aqui das minhas coisas no computador. Marta, amanhã queres ir almoçar comigo? Quero. Devias ficar a descansar. Se calhar devia, mas esta minha amiga lembrou-se de mim e eu vou. E tento isto, ou seja, não é YOLO de todo, não é... Não vais fazer bungee jumping todos não os vou, dias? não posso, até porque não posso. Mas, e já tenho de pensar, mesmo nas coisas que eu quero fazer, por exemplo, gostava imenso de ir, sei lá, a um sítio qualquer, uma ilha deserta, paradisíaca. Sei que não posso porque eu preciso estar perto de um hospital. E não sou maluca. Portanto, o YOLO não é assim uma filosofia que me... Sim, mas há maneira de encontrar é isso de aproveitares e de teres noção também da finitude da vida e do valor que é poder acordar e fazer as coisas sem estar nesse modo, que é isso que eu acho que seria também um bocadinho cansativo de tenho de aproveitar o aqui e agora e o... Não, mas estou muito mais chata com as combinações com toda a gente. Eu sempre fui um bocadinho chata com as pessoas, com esta coisa muito moderna de... Bem, parece uma velha a falar. Com esta coisa muito moderna de hoje não me apetece, vou cancelar, e já combinei isto há uma semana, não, mas pronto, hoje não vou. Eu sempre fui um bocadinho chata com isso, agora sou insuportável. Se faz uma combinação comigo, tens de ir, porque não sabes se vai haver uma próxima. E eu uso esta cartada com frequência, porque também que é para espicaçar as pessoas a manterem as combinações comigo. Mas então diz-me, tu dizias que uma das coisas que nenhum médico falava contigo era sobre a morte. E o que é especificamente? O que é que tu sentiste que te fazia falta e que de repente ninguém te explicava, e quais eram as tuas dúvidas? Eu acho que... Ou quais são? Agora já tenho menos, já estou uma pessoa mais informada sobre a morte, mas eu acho que todas, não é? Eu acho que todos nós sabemos, era aquilo que tu dizias no início, todos nós vamos morrer, é a única certeza que temos na vida, mas nós não pensamos nisso. Nós não vivemos a pensar... Nem se pode, era o que tu dizias, claro. Se alguém fala, se os nossos pais falam em morrer... Que horror, não é? Batemos claro. na madeira e Sim. temos essas superstições todas de... E é isso mesmo quando tu dizes, que isto é muito... Quem te conhece sabe isto, não é? Que falas sobre isso com muita tranquilidade e de repente é tipo, Marta, mas para de falar disso, isso não vai acontecer. Não é? Há muito esta coisa de, não fales disso, tu vais sobreviver para sempre, que vai acontecer. Ou seja, há um medo de... Não, Marta, vai acontecer, não é? Mas isso vem sempre de um lugar muito, muito querido das pessoas, não é? As pessoas não querem pensar... Confrontar-se com essa ideia. Que ninguém vai morrer e que eu, em particular, não vou morrer e que se calhar, provavelmente, ou na cabeça delas, o ideal é que haja aqui um milagre e realmente eu estou, principalmente nestas fases em que eu estou bem exteriormente, não é? Estou com boa cara, estou com energia, então isto, as pessoas, se eu falo em morte, que horror, não penses nisso agora, que disparate, vais sobreviver a todos nós. E eu percebo que isso vem de um lugar bom, mas isso limita-me a mim, de falar num facto, não é? Uma coisa que é importante e que te ocupa algum tempo de pensamento. Exatamente, e que também se eu não posso falar com os meus amigos, não posso falar com os meus médicos porque eles também não querem pensar nisso, porque querem pensar nas soluções. Para mim, acabo por ficar com pouco espaço para pensar. E eu acho que há muito esta coisa quase de superstição que tu dizias de não falas nisso, estás a atrair a morte. Eu discordo completamente. Eu continuo super positiva, ou seja, pensar na morte e pensar no que é que eu quero da minha morte, o máximo que eu puder
controlar, que também há aqui este lado. Eu sou produtora de eventos e gosto de ter as coisas controladas. Deixem-me ao menos controlar, se faz favor, alguma parte desta porcaria que me aconteceu, não é? Para não dizer asneiras no teu podcast. Mas pronto. É uma coisa que queres controlar. E nós falámos disso também de, às vezes, ou seja, a própria pensar, não é? Na forma como queremos morrer, onde é que queremos morrer, o que queremos que aconteça se morrermos. Porque até li um artigo no Substack que falava sobre isto de a pessoa morre e de repente, para além de termos de lidar com o luto da pessoa morrer, nem temos de pensar se afinal ela queria ser cremada, ela às vezes nem sabemos bem se acreditava em Deus, se era católica, se era, sabes? E portanto, falar sobre isto é difícil e culturalmente em Portugal eu acho que é mesmo, ou seja, é um tema tabu, o mais tabu de todos, no provavelmente. No mundo ocidental em geral. Sim, no mundo ocidental. Para o Oriente já é outra conversa. Sim, mas é isso, porque se vê muito como uma coisa mais sofrida e quando na verdade é isso, há uma maneira da morte também ser um encerrar ciclo de vida, obviamente, e por isso é sempre doloroso e há sempre espaço para luto, mas que é uma coisa que planeada de facto pode ser muito menos sofrida do que quando não falamos sobre isso, ou de quando é tabu, não é? E planeada tem um lado egoísta, porque eu estou a planear o meu conforto e estou a pensar nas coisas que eu quero, mas também tem um lado um bocadinho altruísta de tirar deste peso todo da preparação e do que é que eu quero, ou deixo de querer e das decisões nas alturas mais difíceis, tirar de cima dos ombros, neste caso do meu marido, ou do meu pai, ou dos meus irmãos, não é? Porque é que tem de ser esse? Tu contavas, tiveste essa experiência um bocadinho com a tua mãe, não é? Sim, quando a minha mãe morreu, de repente eu tive de tomar as decisões todas, porque eu sou filha única da minha mãe, e tive de tomar uma série de decisões numa altura em que eu não queria, não estava preparada para isso, e das quais hoje me arrependo algumas. Por exemplo, eu tive de ir escolher a roupa da minha mãe, para a minha mãe ser, neste caso, cremada. E fui buscar um vestido qualquer, uma coisa, não sei, estava nervosa, não sei. E quando cheguei lá, perguntaram, então e os sapatos? E eu, os sapatos? Era preciso trazer sapatos? E disse, desculpa, eu não consigo voltar à casa da minha mãe para ir buscar sapatos. E até hoje eu penso que a minha mãe é a única pessoa que está descalça. E que eu vou chegar ao sítio onde ela está e ela vai, a primeira coisa que a minha mãe vai dizer é, achas normal que eu estou com os pés todos cortados por tua causa? Sim. Portanto, eu acho que este tipo de, tudo que eu puder decidir, não só para mim, é bom, como é bom para quem vai ficar cá, que já tem de lidar com uma série de coisas que vai ter... E na prática o que é que tu quiseste decidir? Porque é isso, quer dizer, se calhar diz-me na prática o que é que tu quiseste, o que é que foi importante para ti decidir antecipadamente e pensar? Eu acho que isso também muda, ou seja, eu se calhar no início, um exemplo muito concreto, no início, no fim da minha primeira cirurgia e dos meus primeiros internamentos, que foram longos e foi dramático, eu só queria sair do hospital. Eu fui diagnosticada em altura de Covid e, portanto, tive muito tempo internada, sem visitas, sem nada. Então, estive sozinha no hospital e eu só queria sair do hospital. E ganhei ali uma aversão ao hospital. Então, eu dizia que só queria morrer em casa. Por favor, deixem-me morrer em casa, eu só quero morrer em casa. Isto mudou completamente. A última coisa que eu quero é morrer em casa. Porque eu acho que isto é horrível para quem cá fica. Vai ser sempre a casa onde eu morri, a cama onde eu morri, o quarto onde eu morri. Isto é um peso para o meu marido, para o meu filho, para quem quer que vá àquela casa. Então, eu hoje em dia, uma das coisas que deixei já escritas é que, por favor, eu não quero morrer em casa. Se isto pudesse ser evitável, eu não quero morrer em casa. E esta não tem tanto a ver com o meu conforto, porque adorava morrer em casa, porque é o sítio onde estás mais confortável. É a parte mais altruísta de... Mas, efetivamente, eu não quero que, coitado, que o meu marido e o meu filho estejam a viver na casa onde eu morri. Portanto, este tipo de coisas, o que eu quero, o que eu gostava de ter na minha morte são coisas diferentes e que vão mudando à medida que as coisas vão acontecendo. Por exemplo, o nível de sofrimento. Eu hoje em dia já tenho uns limites um bocadinho mais fixos do que é que eu quero aguentar ou o que é que eu estou disposta a aguentar em termos de sofrimento. Também já foste disposta, não é? Sabes o que é passar por quimioterapia, ou sabes o que é estar... Sei o que é ser alimentada por sonda, sei o que é ser... Entubada, se calhar. Entubada, várias vezes. Sei o que é várias coisas. Que hoje em dia, que se eu... Uma coisa é, vamos salvar a Marta e vai haver aqui a hipótese da doença regredir ou de se manter mais não sei quantos anos. Claro que sim, façam-me o que têm a fazer, que eu aguento. Agora, para prolongar vida numa altura em que a minha doença já não é recuperável e que já não vai haver melhorias, não, obrigado. Não quero o mínimo de sofrimento possível, por favor. Isso é uma das coisas que se pensa quando se faz um testamento vital, que é este documento que preenchemos antecipadamente. Eu até imprimi aqui para ler e estava-te a dizer que eu estava a ler isto, a pensar, vou fazer o meu testamento vital depois deste episódio.
mas que no fundo é este documento que te confronta com uma data de decisões de, ok, se eu não puder decidir, o que é que, ou seja, se eu não estiver capaz de dizer o que é que quero, o que é que eu quero que me façam, não é? Sim, sem dúvida. O que é que tu achas que é importante toda a gente saber sobre o testamento vital? Achas que toda a gente deve fazer um? Eu acho que toda a gente deve fazer um, não sozinho. Acho que toda a gente deve fazer um, ou com a ajuda de um psicólogo, que foi o que eu fiz, ou com a ajuda de um médico de família, como tu. Acho que, porque há perguntas que são difíceis, não só tecnicamente, mas também, não é? São decisões difíceis. Mas eu acho que é importante, primeiro, percebermos uma coisa, e corrige-me se eu estiver errada, que tu sabes melhor que eu. Isto só entra em vigor se eu não estiver bem para dizer o que é que quero na altura. Claro, ou seja, só se tu não estiveres capaz de decidir. Claro, se eu estiver capaz de decidir, eu, mesmo que eu tenha escrito aí que quero, não sei, que me ponham um vestido cor-de-rosa, se eu na altura disser, lamento, mudei de ideias, a minha vontade prevalece. Portanto, isto é só um documento para igual tirar... se tiveres, porque tu aqui associas não é cuidador, é chama-se um procurador de cuidados de saúde. Pronto. Procurador de cuidados de saúde. Ou seja, mesmo que tu tenhas escolhido, optado por um procurador de cuidados de saúde, é isso, se tu estiveres capaz de dizer aquilo que tu queres, isso vai sempre prevalecer, não é? Porque isto serve exatamente para o caso de tu não conseguires falar, não te conseguires exprimir de nenhuma forma. Exatamente, mas, ou seja, esse documento é super importante, mas tem também uma importância relativa, que é importante perceber, que é a importância de isto só entra em ação se eu estiver numa fase em que não consigo falar. E a qualquer momento podes mudar o que é que seja. E a qualquer momento posso mudar. Ainda assim é um documento que eu acho que é bastante importante, porque responde a uma série de questões, de coisas que eu quero, e para além das respostas de sim ou não, que há muitas respostas de sim ou não, do se aceito transfusões, se aceito ser alimentada por sondas, etc. Reanimada. Depois tem um espaço para observações em que eu escrevi uma série de coisas, não é? De coisas que eu gostava que acontecessem, nomeadamente isto de não morrer em casa ou de ser transferida rapidamente para uma unidade de paliativos. Também, se possível, gostava de não morrer numa enfermaria, preferia morrer numa unidade de cuidados paliativos. Isto são pequeninas coisas que eu acredito que para quem não está a morrer e para quem não tenha nunca pensado nisto, seja difícil de... Mas qual a importância, precisamente porque eu dizia isto, não é? É diferente nós pensarmos sobre isto quando estamos à beira da morte ou quando estamos saudáveis e bem e não pensarmos, ou seja, ainda é uma realidade relativamente distante, não é? Tu que já preencheste e que já passaste por estas várias fases, quando é que achas que é importante a pessoa olhar e pensar nisto? Eu não preenchi este documento quando estava mal, não necessariamente mal de saúde, mas quando sentias que era uma realidade mais próxima. Não, e quando estava muito triste, porque houve uma fase, obviamente, que eu estive triste com isto tudo e com a doença e com o que me estava a acontecer, e estava um bocadinho zangada e cansada, e não é uma boa altura, acho eu, para preencher um documento destes. Mas a partir do momento em que conseguimos estar bem e em paz, com o facto de que vamos todos morrer, porque não termos aqui algum controle da coisa e escrevermos numa folha de papel ou falar com o médico de família, é isso, às vezes dizer, olha, pensando percebi que há aqui isto, há aqui metade das coisas que eu não percebo bem, mas importa-se de me ajudar aqui a preencher ou perceber, ok, o que é isto? O que é que são estes o que é isto de uma sonda? O que é isto de a reanimação é o quê? É só aspar? Ou seja, há uma data de coisas que de facto é bom pensar sobre isso e lá está, o pensar não vai atrair a morte, não vai fazer com que ela se torne real e às vezes... Não temos de bater na madeira a preencher o documento. Exatamente, e eu acho que também torna o momento todo um bocadinho... Eu acho que até torna menos assustador, não é? Como estas coisas, quando nós não falamos das coisas, parecem todas muito piores. E claro que é difícil, porque é isso, porque nós associamos sempre a morte a um luto e a perda é dura e deixa saudades e é difícil. Mas apesar de tudo, eu acho que são pequenas coisas que também normalizam este processo. Nós falávamos do Dying for Sex, que é uma série que eu aconselho qualquer pessoa a ver. Sem dúvida. E também é sobre um caso de cancro também é cancro do ovário, acho. É cancro do ovário, sim. Não, ela tem primeiro de mama, acho eu, ou primeiro de ovário e depois de mama, não sei, mas é... Mas que fala um bocadinho sobre isto dos paliativos, que eu também já queria falar contigo, e sobre o final de vida. E os últimos 2 episódios, até há aqui uma frase que eu quero ler, em que uma enfermeira dos paliativos diz: a morte não é um mistério, não é um desastre médico, é um processo corporal, tal como dar à luz, ir à casa de banho, tossir ou ter um orgasmo. O corpo sabe o que fazer, o corpo sabe como morrer. E esta ideia de que de facto é uma coisa tão fisiológica quanto muitas outras coisas que nós fazemos e planeamos, não é? Nós fazemos um plano de parto, nós pensamos tanto na nossa vida, pensar também como é que queremos viver esse final, onde é que queremos estar,
tudo isto, não é? Como é que queremos que as outras pessoas à nossa volta se sintam, tudo isto. Ou seja, é pesado. Eu estava-te a dizer, eu estava a preparar este episódio e estava tipo, estou-me a sentir em baixo, não é? Porque de facto nunca tinha parado bem para pensar sobre isto, mas é uma coisa importante porque se calhar torna tudo menos, não sei, menos assustador. Para mim, sem dúvida, tornou tudo muito menos assustador. Olha, ver essa série tornou este processo menos assustador. Porque de repente é uma visão meio bonita, não, sim, bonita até da morte, não é? Ou seja, uma visão de, ok, há uma maneira de... Essa frase em particular tranquilizou-me imenso pensar, porque eu realmente custa-me muito a parte do sofrimento. Eu achei que a minha tolerância ia aumentar ao longo do processo e que sem dúvida diminui. Eu agora já é a mínima coisa, já estou... Não quero, por amor de Deus, outra vez não. E saber, ou pelo menos ouvir alguém dizer que o teu corpo faz um shutdown devagarinho e que não necessariamente não morres a sofrer, foi incrível. Realmente... Quando é que foi o teu primeiro contacto com os paliativos? Porque também há esta ideia de que os paliativos é para quando as pessoas estão já só acamados, mesmo a morrer. Como é que tu descobriste sequer o que eram paliativos e o que é que faziam? Todo o meu contacto com paliativos foi através do psicólogo, sem dúvida, porque ele trabalha, lá está, numa unidade de paliativos e com doentes paliativos, e eu não sabia o que era até ele me explicar, e até as consultas onde eu vou são numa unidade de paliativos, e ele perceber o que é que acontece lá, um bocadinho na prática. E realmente é uma unidade incrível, são sítios onde a morte é tratada de uma maneira completamente diferente do que é numa enfermaria, e sem maldade nenhuma, entre aspas, porque na enfermaria faz-se o melhor que se pode, não é? Mas é muito para manter as pessoas vivas. E nos paliativos é ter dignidade na morte, é ter controle na morte e atenção na morte, e é realmente um trabalho heróico que se faz ali, e fala-se muito pouco sobre isso, eu acho. E também há poucos recursos, não é? Especialmente, ou seja, assim, pelo menos a minha experiência, ainda que é muito, lá está, este contacto se calhar devia acontecer numa fase mais precoce, não é? Em que a pessoa, lá está, a partir do momento em que percebe que tem uma doença que é incurável e que em alguma fase da vida vai precisar desse apoio, ainda é muito um recurso difícil de conseguir, e aí se calhar também trazer atenção para este, mas se calhar também é um bocadinho reflexo desta cultura de não vamos falar sobre isto, não é? Portanto nem percebemos bem cá esta necessidade, portanto ok, não, a morte horrível não vamos falar. Sim. Não vamos perceber que... Às vezes que eu perguntei isto em consulta, em contexto de consulta, tanto de oncologia como de cirurgia, etc, é sempre, e eu percebo, isto vem de um bom sítio, não é? Dos meus médicos e das pessoas que me rodeiam, vem do sítio do não vale a pena pensar nisso agora, porque se tudo correr bem ainda falta imenso tempo. Ótimo, fico contente, mas ao mesmo tempo, se eu estiver com esta parte mais programada, e se eu souber mais coisas, para mim informação para mim é poder. Eu acredito que isto não é assim para toda a gente, eu não descobri aqui nenhuma verdade absoluta, nem nenhuma receita. De certeza que há pessoas que não querem. Que não querem, tenho a certeza que há pessoas que não querem, e mesmo às vezes quando eu falo nisso, pessoas que estão em situações muito semelhantes à minha vêm falar comigo e dizer, mas porquê é que estás a pensar assim? O teu diagnóstico piorou? O que é que aconteceu? Eu, não, está tudo igual. Mas não penso assim, mesmo pessoas que estão na mesma situação que eu, portanto eu não acho de todo que o que eu tenha descoberto ou o que eu esteja a fazer seja uma verdade absoluta e que se aplica a toda a gente, mas para mim informação é poder, e eu prefiro ter informação sobre o que é que eu posso fazer e onde, do que não a ter, e de me sentir desamparada. Ainda que haja muito espaço para esta tal, não sei se a espiritualidade é bem o trabalho, mas a fé, não é? A fé, eu acho que é em todos os processos de doenças crónicas, eu acho que a fé faz muita diferença. E eu estou a dizer isto, eu não sou católica, mas eu acho mesmo que é isso, que acreditar e ter aqui sabes, não ser tudo só números e estatísticas faz muita diferença. Que papel é que teve para ti? Como é que te ajuda também? É isso, apesar de muito pragmática e super produtora de eventos, de estar, ok, vou fazer isto. Mas católica. Sim, mas católica. Não, eu sei, mas como é que isso te ajudou e como é que fez diferença? Bem, sem ser aqui agora de repente muito beata, vá. Sou católica, sim, e a fé, no meu caso, ajuda-me imenso. Eu acho que, para mim, o papel da fé é muito no sentido de não estar sozinha, e morrer é uma coisa muito solitária. E mesmo a doença, não é? Mesmo a doença, mas a doença uma pessoa vai se sentindo sempre muito acompanhada. Eu tenho uma sorte gigantesca de ter um sistema de apoio incrível, tenho muitos irmãos, tenho um marido incrível, tenho uma família incrível, tenho muitos amigos bons e que se ativaram, atenção, que se ativaram para me ajudar.
também é importante saber pedir ajuda. Também já falámos sobre isso. Não esperar que as pessoas... Sim, é preciso ser-se muito claro e custa pedir ajuda. É preciso saber pedir ajuda para as pessoas também conseguirem ajudar. Mas a fé, a doença é uma coisa muito solitária e a morte, então, principalmente, morremos todos sozinhos, não é? Não há como. Mesmo que estejamos rodeados de pessoas, estamos sozinhos e é uma coisa que só nós é que vamos fazer naquele momento. E a fé, no meu caso, tem muita importância porque eu sinto sempre que não estou sozinha. E pronto, e é uma coisa muito espiritual, é um sentimento muito espiritual, mas eu tenho a certeza que eu já senti isto acontecer em vários momentos da doença e das cirurgias e dos internamentos e dos cuidados intensivos e das mil coisas que já me aconteceram, nunca me sinto sozinha. Portanto, no meu caso, na minha... Mas acho que não é só no teu caso, eu acho que ou seja, a fé de facto faz diferença, e isso, à medida que vou acompanhando cada vez mais pessoas, seja em que processo for, eu acho que a doença em si, claro que é bom ter esta rede de apoio, mas eu acho que há sempre um lado de, isto é quase, até na gravidez eu acho que isto acontece, ou até quando és mãe, não é? Que há um lugar muito solitário de uma sensação de, ok, é bom partilhar, mas não há bem quem compreenda exatamente o que eu estou a sentir, não é? Porque é difícil, porque nós somos todos muito diferentes. Claro. E com a morte e com uma doença, especialmente uma doença muito específica, que se calhar não há assim tanta gente com a tua idade, com um filho de 2 anos que teve, a fé tem um bocadinho esse lugar de, ok, mas olha, e um bocadinho de, ok, alguém que é cuidador, não é? É uma entrega, é um colo. Eu entrego e descanso. Há coisas que, lá está, há muita coisa que está nas minhas mãos, há muita coisa que não está nas minhas mãos, e essas coisas eu consigo entregar e tentar descansar de uma forma mais, se calhar pacífica, não sei se é esta a palavra, tendo fé. Portanto, no meu caso, sim, estou muito grata. Uma tranquilidade. Estou muito grata de ter esta dimensão na minha vida. E é isso, eu acho que tu fazes aí da parte de ser católica, mas eu acho que esta fé pode ter imensas formas diferentes. Sem dúvida. Por isso é que eu acho que é muito possível ter fé, mesmo não sendo... Fé no amor, fé no universo, fé no que... Chamem-lhe o que quiserem. Chamem-lhe Nossa Senhora. Sim, há uns... Por acaso... Quem é que falava? Não, foi também num podcast que eu ouvi que alguém falava sobre que não há pior do que aquelas pessoas que te querem convencer de que a tua fé não faz sentido, sabes? Não. Seja ela qual for. E... eu gostava de poder dar fé, no sentido de dar... Sim, ou seja, ser o contrário, convencer, tipo, vale a pena sentir isto. De poder dar este sentimento a pessoas, do sentimento de não estarmos sozinhos, de amor, de colo, do que quer que seja, chamem-lhe o que quiserem. Mas não, pronto, cada um sabe de si. Claro. Uma coisa que eu já tinha ouvido falar e que é sempre uma dúvida que me deixei, eu acho que no momento do diagnóstico, ou seja, no calor das coisas há sempre um mar de gente que vem e que está muito tipo, Marta, o que é que se passa? Mas uma coisa que já me falaram que é, quando fica tudo mais ou menos bem, que as pessoas, de repente, ou seja, já não há aquela urgência de o que é que se passa. Tu sentiste isso ou foi sempre uma coisa, ou seja, sempre sentiste esse carinho e esse colo e essa sorte que é ter um amor gigante, ou há de facto alturas um bocadinho mais solitárias em que sentes que as pessoas já estão tipo, ok, é isso, por exemplo, agora estás ótima, estás bem, estás a fazer a tua vida, então de repente é tipo, ok, ela está ótima, não preciso me preocupar, não é? Tu sentes isso? Sinto mas não é sempre necessariamente mau, às vezes é ainda bem, se ninguém me está a perguntar nada é porque eu devo estar a passar aqui uma boa fase, porque ninguém está preocupado. Mas sim, eu acho que a primeira fase mais solitária que eu tive não foi na primeira ronda de doença e de tratamentos, nem de cirurgias, nem nada, foi efetivamente quando as coisas estabilizaram e eu voltei ao trabalho e voltei à minha vida um bocadinho normal, e ainda bem, mas por outro lado é tipo, malta, não se esqueça. Eu ainda preciso de colinho de atenção. Sim. Que eu estou com muitos traumas, estou com muito stress pós-traumático, ajudem-me, se faz favor. Mas lá está, se na primeira volta, chamo-lhe sempre primeira ronda de doença, eu apoiei-me muito, pus muito nas costas do meu marido. Daí para a frente percebi que tenho de espalhar o mal pelas aldeias e que realmente costuma-se dizer aquela frase, para educar é preciso uma aldeia, eu acho que para morrer também é preciso uma aldeia gigante, e para a doença é preciso uma aldeia, e pronto, tenho sempre de ativar. Sabes, eu criei um grupo de WhatsApp às tantas, porque havia muita gente que queria saber notícias, não é? Principalmente nesta segunda. E que ias lá pondo... E o meu marido, o Afonso, ia lá pondo os updates da coisa. Mas às tantas as pessoas não queriam saber por terceiros, eu fui juntando pessoas. Este grupo tem 50 pessoas e que imensa gente não se conhece ali, pessoas diferentes do trabalho, da faculdade, pessoas a torcer por ti, pessoas a torcer por mim, e que houve 2 ou 3 noites neste último internamento em que eu fui abaixo e estava triste, e que de repente disse naquele grupo, olhem, eu estou triste, estou mesmo muito triste, e de repente davam 50 macacos a fazer macacadas e circo
para me animar, pessoas que não se conheciam, pessoas o meu chefe, os meus colegas, pessoas da faculdade, sei lá, amigos do meu marido. Mas isso é importante, não é? Porque eu acho que é isso, há um bocadinho este quase medo, da mesma forma que se tem medo de falar da morte, este medo de te ires abaixo, é quase como se não pudesse, tipo, não desistas, mas há espaço para esses dias um bocadinho mais tristes, ainda que lá está, que não estejas a desistir, não é? Eu sou muito apologista se é preciso ficar um dia ou 2 ou 3 em posição fetal a chorar, para ficar. Eu acho que há muita pressão disso que tu dizes, tens de ter uma atitude positiva, sim. Não te podes ir abaixo, porque senão então é que a coisa vai correr mal, e eu acho que isso põe um stress imenso, é uma culpabilização da vítima, não é? Um victim blaming, de eu, para além de estar a passar por isto, ainda tenho que estar bem disposta, ainda tenho que estar, se não estou a fazer o quê? Estou a fazer mal a mim mesma? Não. Mas é que depois há um bocado quase essa sensação, não é? De não posso estar triste porque senão eu vou ficar pior e porque senão não sei o quê. Mas quer dizer, são tudo... Não, é impossível. Para mim foi impossível. Eu tive muitos dias de chorar em conchinha, sozinha. E tu dizias uma coisa que eu acho interessante, que é às vezes as pessoas, calhar, acabam por ter um bocadinho medo de se queixar de problemas, não é, banais, porque de repente, quer dizer, tudo é banal ao lado de não vou queixar à Marta que estou com um dilema no trabalho, mas isso também é um bocado importante, não é? Que as pessoas não tratem, ou seja, que não seja isso chateia muito andar em pezinhos de lã, em biquinhos de... É andar com pezinhos de lã à minha volta e dizer, agora estou aqui com um problema com o meu namorado e não vou chatear a Marta. Chateia-me, por favor. Eu adoro poder ajudar, sentir-me, sempre fui um bocadinho a pessoa que dá opiniões e a quem as amigas recorrem para saber a opinião, porque eu não tenho, papas na língua. E de repente não me contarem coisas, ou agora não está aqui. Não quero ser mais um peso, ou não quero. Sim, chegou a acontecer com o meu pai, que estava com um problema qualquer de saúde e de repente ninguém me queria dizer. Eu fiquei super ofendida. Era o que me faltava agora. Não me tratem como se eu fosse diferente. Porque lá está, eu percebo, também sou a irmã mais velha, eu tenho um bocado a mania que resolvo também as coisas todas da família, e houve ali um momento em que a minha família os meus irmãos foram incríveis, o meu pai, a mulher do meu pai, minha mãe drasta, foram todos incríveis, e houve ali uma altura que até fizeram uma tabela de quem é que dormia lá em casa, porque às vezes houve ali uma fase em que eu ia muito às urgências à meia-da-noite, e então era preciso alguém dormir lá em casa para o meu marido poder ir comigo às urgências e alguém ficar com o meu filho, não é? Para o meu filho não acordar sozinho em casa, com 3 anos. E eles fizeram uma tabela de quem é que dorme em cada noite, portanto foram incríveis. Sim, é mesmo a tal aldeia, não é? Mas não deixe de ser eu depois a organizar os jantares da família e a organizar as coisas todas. E eu também não quero que me tirem estes pelouros de cima. Eu não... E tu tens uma coisa boa que é, eu acho que sabes queixar-te, ou seja, não tens também esse medo de dizer que... Ou não sabe, ou seja, eu estou a assumir, não é? Quer dizer, acredito que não saibas sempre, mas ou seja, porque isto é importante, isto de pedir ajuda e de às vezes estar um bocado, sabes, Mas é um exercício que tens de fazer, é um trabalho que se faz, não é? Ninguém gosta de pedir ajuda, ninguém gosta de estar a ser... Eu não gosto, odeio sentir-me um peso na vida das pessoas, mas às vezes sei que vou ser, e não é... Por acaso a minha irmã Carmo chateia-se muito com esta coisa quando eu peço desculpa por ser um peso. Ela diz que não sou nada um peso e que é o melhor peso que ela pode ter. Isto é muito bonito, mas eu não deixo de me sentir às vezes um peso. As pessoas têm de mudar as rotinas e têm de mudar as coisas que iam fazer para me vir ajudar a toda a hora. Que chatice, também não gosto de ser esta pessoa, mas farias exatamente o mesmo por elas, e tenho a sorte de no fim de contas estar a agradecer e não a choramingar fiquei tão sozinha, não. Tive tanta gente. Qual é o lado bom de planear a morte e de falar sobre a morte? Não sei se... Imagina, há um lado... Eu agarro-me às pequenas felicidades. São coisas muito pequeninas e se calhar às vezes um bocadinho mesquinhas. Porque se por um lado... há aqui um luto em vida que eu faço, não é? De às vezes pensar no dia-a-dia as pessoas estão a dizer eu adorava fazer um cruzeiro quando tiver 70 anos. E há ali uma tristeza em mim que é tipo... Mas esse luto também tem de ser feito, não é? Ou seja, mesmo... Sim, nós falávamos sobre isto, não é? Ter uma criança pequena, eu acho que deve ser aquilo que mais atormenta, que é, de repente tu tens este diagnóstico e sabes que tens uma pessoa, quer dizer, tens esse vínculo que nunca acaba e de repente há esse luto de, há coisas que eu sei que vão ser diferentes daquilo que eu esperava e que eu planeei, não é? Isso é o que mais me custa, eu pensar que não vou ver o meu filho fazer a faculdade, se é que ele quer fazer a faculdade, o que é que ele vai ser? Que pessoa é que vai ser? Isto custa-me imenso, porque às vezes nós mães de filhos pequenos estamos sempre a pensar, ele vai ser ótimo a desenhar, ele vai ser um artista, ele vai ser
Por acaso, o teu filho é ótimo a desenhar. Tem esta. O meu filho esta é eu ótimo, sei. imensas. O meu filho faz coisas que eu acho incríveis, mas na verdade são só pequenas pistas. Eu não faço ideia o que é que ele vai ser. Eu não sei o que é que vai ser o mundo daqui a uns anos, quanto mais o que é que o meu filho vai ser. E eu não sei até onde é que eu vou conseguir ver isto. E obviamente que isto é a parte que mais me custa e é o luto que eu mais tenho de fazer diariamente, de pensar, não vou ver a chegar à faculdade, ou se calhar não vou ver a casar, ou será que ele quer casar? Será que ele vai ter filhos? Será que tipo de pessoa é que ele vai ser? Vai ser simpático? Espero que ele seja boa pessoa. Estou a fazer um esforço enorme. Com esta também não tem outra opção. Tentar pôr imensa informação no cérebro e dar-lhe muitos mimos e tentar enfiar-lhe imensas memórias na cabeça para tentar construir o máximo que posso no tempo que tenho. Isto é o que mais me custa. Mas depois agarro-me aqui às pequeninas coisas. Estava-te a dar um exemplo há bocado. O meu marido deixa muito a tampa do gel de duche aberta e isso irrita muitíssimo porque entra água no gel de duche. É um problema grave. Não, desculpa. Aliás, acho que merece todo um episódio de podcast sobre pessoas que deixam. Eu fico muito chateada, mas é uma coisa que me chateia, pronto, há uns anos. É tão simples de mudar, não é? Mas parece que é só fechar a tampa. Mas pronto, e é uma coisa que me irrita muito. Mas é um pensamentozinho diário que eu agora tenho quando vou tomar banho, isto vai deixar de ser meu problema. Isto vai ser problema da próxima que eu aturar, que não vou ser eu. Portanto, estas pequeninas coisas, tenho de tirar a maquilhagem e fazer skincare, senão a minha pele, quando eu for mais velha, vai estar péssima. Não quer saber. Está tudo bem, provavelmente não vou lá chegar, vou dormir com maquilhagem, não quero, não me interessa. Se não tens pensado até em botox e mil coisas. Exato, pronto, e se calhar vão se lembrar sempre de mim, assim mais jovem, quando as pessoas estiverem a envelhecer, e vão se lembrar de mim, eu vou estar sempre com esta idade com que morrer, que há de ser assim uma boa idade. Portanto, agarro-me às pequeninas alegrias. Sim, eu acho que de facto é isso. Eu acredito que eu acho que tu tornas este tema assim muito normal e todo este teu percurso muito normal, mas a verdade é que é mesmo um exemplo de, quer dizer, eu acho que é inspirador ver alguém conseguir normalizar este tema e deixar, tu tens este dom que é, de repente nada é muito desconfortável ao teu lado porque dá para falar, é tudo tranquilo, podemos falar, podes dizer, podes-me perguntar, mesmo que seja, ou seja, se eu disser, ora vai correr tudo bem, tu dizes logo, não me digas isso que eu odeio, não é? Ou seja, esse à vontade também é uma coisa que eu acho que é de facto inspiradora e acho que gostava que as pessoas fossem falando mais sobre isto, mas até para mim continua a ser tão desconfortável, então sinto que ainda há um grande caminho, não é? Faltam muitos recursos, faltam muitas, mais séries, mais filmes, mais maneiras de nós percebermos, ok, malta, isto vai acontecer. Sim. Podemos planear, podemos pensar sobre isso e não ser... Porque há culturas em que de facto se fala sobre isso, em que se planeia, em que é quase um evento conjunto, em que toda a gente tem uma parte, tem quase uma função, não é? Eu acho isso incrível. Mas agradeço, que acho que eu sou inspiradora, mas lá está. Acho que cada caso é um caso e uma coisa que sempre me causou alguma pressão quando é dizerem-te que és inspiradora. Não, obrigada. Não, mas às vezes ler aqueles livros de pessoas que passaram por doença e conseguiram superar e que foi a pensar positivo, ou que foi isto, ou que foi aquilo, ou que encontraram a fórmula perfeita, eu fico sempre quase um bocadinho zangada com essas pessoas. Quem és tu para descobriste o quê? Não descobriste nada. Isto é uma chatice, ninguém quer passar por isto. E quase depois há uma culpa disso. Só tens isto porque não pensaste positivo e porque, quer dizer, que é a coisa menos realista do mundo. Não, completamente. Isto não, eu fiz tudo certo, entre aspas, não é? Na minha vida não fumava, aquilo que tu dizes ao início, eu não era, nunca fumei na vida, nunca experimentei um cigarro. Mas, ou seja, por um lado a culpa não é tua, mas por outro lado também a solução não é tua. Não sei se se me estou a fazer entender. E há muitos livros à volta disto, há muita gente com muitas opiniões sobre doença e sobre morte e sobre superação, e pessoas da nossa praça que escrevem livros sobre isso. Coaches de autoajuda na morte. Quase, não é? Ou isto eu superei porque arregacei as mangas. E que também passam todos um bocadinho por nem penses na morte. Isso nem é uma opção. Sim, também. É? Por isso é que de repente eu acho que ou seja, falar sobre... Não, olha, isso é uma opção, mas dá para ter esperança e dá para viveres a tua vida e dá para ires almoçar com amigos e fazeres a tua vida mesmo planeando e assumindo que, ok, isto é uma coisa que pode acontecer, não é? Mas também não quero que ninguém esteja a ouvir e que tenha chegado a este ponto e que esteja frustrado em casa porque está
triste e deprimida porque tem uma doença grave e provavelmente vai morrer, e está a pensar o mesmo sobre mim, está a pensar, olha esta agora, lá porque ela consegue fazer isto, agora está-me a fazer a mim sentir mal por não conseguir, eu também de longe de mim querer isto. Isto é... Então o que é que tu gostavas que quem nos ouve e se calhar tem esse diagnóstico ou está nesse lugar de injustiça, que eu acho que também é comum, não é? De porque é a mim, de porque é que eu tenho de passar por isto, se ainda para mais se fiz tudo bem, se nunca fiz nada de mal, se trato bem os outros, ou seja, não é? Há um bocado esse lugar. O que é que tu gostavas que tirassem daqui e que soubessem? Pedir ajuda, seja a amigos, seja a um psicólogo, idealmente a um psicólogo, mas tipo, não estão sozinhos, you're not alone. E há sempre, mesmo nos dias mais escuros e mesmo nas fases piores, há de certeza sempre alguém que nos consegue dar alguma esperançazinha, restiazinha de luz, e procurar esse caminho, ou seja, se for preciso ficar ali a chafurdar na tristeza um tempo, sim, mas tentar sair daí também é importante, e agarrar-se, e para isso é preciso ser-se focal. Acho que é a única coisa que eu consigo dizer abertamente é isto, é falem. Duas últimas perguntas. A primeira é o que é que tu gostavas que mudasse nisto, ou seja, o que é que tu achas que em termos de cuidados de saúde, o que é que podia ter tornado este percurso um bocadinho mais fácil, e porque há aqui muito trabalho que tu fizeste que foi um bocadinho, ok, eu vou pesquisar, há muita proatividade, não é? Mas às vezes com o diagnóstico, com o próprio cansaço, que é muito físico, não é? Ou seja, isto é aliás, por isso é que há um grau de incapacidade grande quando se tem um cancro, que é um cansaço muito físico. O que é que tu achas que podia ter melhorado e que gostavas que, assim, tipo uma medida que tu achas que seria importante, nem que seja isso, dos paliativos e de ser um recurso mais partilhado? Perguntas difíceis. O que é que sentiste falta? Senti falta de um apoio psicológico que me tenha sido oferecido e que eu não tenha tido procurar da forma como fui. Um apoio psicológico sustentado, que não há. Ou pelo menos nunca vi, nem eu nem ninguém das pessoas que eu conheço com doença grave tem este apoio que não tenha sido procurado. E pronto, e acho que deve haver muito mais abertura dos médicos para falar em morte se o doente quiser também, porque claro, também não pode ser uma coisa imposta, eu acho, porque há mesmo pessoas que não querem falar sobre isso, e eu mas também compreendo. Espaço, não é? Quase uma consulta em que podes perguntar as coisas todas sobre o testamento vital, sobre quais é que são as opções, onde é que eu posso ir, com quem é que eu posso falar. Há tantas coisas à volta do parto, não é? As doulas, os planos de partos, etc, porque é que também não há um bocadinho mais de atenção nesta parte, um plano de morte? Porque é que não há ali um momento em que é, ok, tens uma doença grave, estatisticamente estás tramada, há hipótese e há milagres e há ciência e todos os dias há descobertas, boa, mas vamos olhar aqui também para isto paralelamente e falar um bocadinho sobre o que é que pode ser um possível plano de morte, ok? Eu acho que pelo menos dar esta abertura às pessoas, haver essa opção, não é? Sim, se quiseres. Acho que era capaz de ser um bom plano. E a última pergunta é: o que é que te dá a qualidade de vida? O que é que gostas de fazer? O que é que te faz feliz? Bem, eu acho que tudo que me faz feliz é o meu filho, não é? Em primeiro lugar é o meu filho, e acho que o máximo de tempo que eu possa estar e de coisas boas que eu possa fazer com ele e com o meu marido e com a minha família é o que me faz mais feliz. Depois é aproveitar o tempo que tenho, aproveitar no bom sentido, aproveitar para estar com as minhas pessoas, para estar com os meus amigos, para aprender, para ler, para... Sabes que eu sou uma leitora à vida. Sim, os teus clubes de leitura, aliás, eu quando quero uma sugestão pergunto a ti. Adoro ler, adoro passear, faço muito exercício físico, porque eu percebi a importância da massa muscular numa recuperação de uma cirurgia exploratória. Portanto, sim, faço exercício físico todos os dias, musculação. Portanto, o que me faz feliz é isto, é poder aproveitar o tempo de vida da melhor forma que consiga. Marta, muito obrigada, adorei. Obrigada eu. Ficarei a pensar sobre este episódio muitas vezes. Obrigada. Espero que tenha ajudado quem ouve. E é isso, obrigada por seres um tão bom exemplo de saber viver. Obrigada por me convidares. Este episódio foi gravado por João Martins e tem a sonoplastia de João Ribeiro, a fotografia de José Fernandes, capa de Joana Fatela e música original de Gil Geirinhas. A coordenação é de Joana Beleza e direção de Bernardo Ferrão. Eu sou a Margarida Santos e este é o podcast de Consulta Aberta. Voltamos na próxima semana, mas até lá siga-nos nas apps de podcasts e nas redes sociais da SIC Notícias. Se tiver sugestões ou ideias que queira partilhar com a equipa de podcasts, envie um e-mail para podcasts@sic.pt.
podcast@empresa.pt. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.